A aula é boa, não está perfeita, mas eu vou tentar andar rápido, deixar uns 5 minutos, estourando 10, para vocês fazerem perguntas. Ela fala da lei da igualdade, que é uma lei divina, e depois encaixa um trabalho do Leon Denis sobre socialismo e espiritismo. Então, quando eu li essa aula, depois eu fui fazendo, isso a gente faz assim, mais por intuição, as coisas, eu me debrucei e vi o Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil, né? Por quê? Né? Então, eu tenho pena, como eu digo, daqueles que não vão poder ver, mas de toda forma a aula mostra o desdobramento do espiritismo a nível social, a nível político, a nível econômico. Como eu sempre tenho me batido, o espiritismo não é uma coisa dentro do centro espírita, ele, pela filosofia dele e pela moral cristã dele, ele vai muitas vezes além de um limite de um centro espírita ou de uma instituição espírita. Embora as pessoas que frequentem o espiritismo não entendam essa interpenetração, essa interseção do espiritismo com as ciências sociais, com as ciências da saúde, com as ciências exatas, né? E com outras formas de saber. Satisfeito? Melhorando? Tá bom. Amilcar, por favor, Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, iniciamos aqui a nossa aula de hoje, muito felizes e muito alegres, por estarmos a cada dia mais aprendendo o desdobramento da doutrina espírita sobre todos os campos do conhecimento humano. Entendemos que a base sempre será a nossa modificação moral. Portanto, nós muito agradecemos a vós pela ajuda e pela bondade que nos tem trazido, a Deus Todo-Poderoso, pela constante proteção e ação misericordiosa e cheia de amor, e pedimos que abençoe a todos os alunos que estão aqui presentes, e em vosso nome e em nome de Jesus, e em nome de Deus Onipotente, damos por iniciado os nossos trabalhos no dia 15 de junho do ano 2015, pela graça de Deus. Essa aula é dedicada a Leon Denis, um grande continuador do trabalho de Allan Kardec. Assim seja. Então, nós vamos começar
pelas leis divinas e escolhemos aqui a lei da igualdade. Na pergunta 803, Allan Kardec faz uma pergunta óbvia. Perante Deus são iguais todos os homens? Não é óbvio isso? Mas ele fez. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. O mesmo fim que o espírito responde é a evolução do espírito para o estado de perfeição, a condição de perfectibilidade. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos, como criação de Deus, são iguais, porque Deus não iria criar espíritos, seres inteligentes, diferentemente um dos outros. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Isso é importante. Porque não há diferenças do ponto de vista da criação e do ponto de vista espiritual. E até do ponto de vista biológico, né? Porque nós temos um corpo, um ser que envolve o nosso espírito, não é? Que abriga uma condição biológica que é comum a todos os seres vivos. Tem um nascimento, tem um período de crescimento, um estadiamento entre a destruição e a conservação desse processo biológico e depois a destruição gradual até a morte. Então, todos nós estamos submetidos às leis da reprodução, da conservação e da destruição do nosso organismo físico. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Então, é outro pormenor que nós devemos pensar, né, quando queremos ou achamos que devemos discriminar alguém. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, ou seja, pelo nascimento. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos seus olhos são iguais, quer dizer, todos foram criados simples e ignorantes, como o Espiritismo nos ensina. A desigualdade de aptidões. A primeira pergunta é por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Ora, Deus criou iguais todos os espíritos, isso é verdade, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Quer dizer, alguns encarnaram antes do que outros, ou foram criados antes do que outros. E nesse processo do tempo e aprendizado, a curva de aprendizado do espírito são as suas aquisições, que são diferentes entre os espíritos e, obviamente, entre os encarnados. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que trabalham. Vontade que é o livre-arbítrio. Portanto,
os mais atrasados não viveram a nossa experiência, ou os mais atrasados não exercitaram o seu livre-arbítrio de modo que pudessem somar aquisições intelectuais, morais e de ordem prática na sua vida. Então, esse desequilíbrio não é da criação de Deus, é do próprio movimento do Espírito ao longo dos séculos da criação e dos séculos da encarnação. É da sua individualidade. Necessária é a variedade de aptidões. Claro, porque cada espírito às vezes envolve uma aptidão diferente, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência. Quer dizer, um tem que ser músico, outro tem que ser industrial, outro tem que estar formado em ciência de computação, outro tem que ser pedreiro, outro tem que ser servente pedreiro, e todos eles concorrem com o seu trabalho para o progresso do mundo. Na execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. Quer dizer, aqui também é a questão da lei do trabalho. Quando Allan Kardec pergunta qual é o limite do trabalho para o homem, ele diz: o limite do trabalho é o limite das suas forças. Ele não dá horas de trabalho, nem tempo de trabalho. É o limite das suas forças. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, isso também é importante que nós vimos, não é? A transmigração planetária, espíritos que vão da Terra para mundos mais evoluídos, porque eles evoluem, e espíritos que migram de outros mundos menos evoluídos ou mais evoluídos em função de resgate, expiação para a Terra. Enfim, essa transmigração interplanetária dá esse caráter de solidariedade na criação de Deus, e é necessário que se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, como Júpiter, não é? Nessa criação, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Então, essa solidariedade é um sentido da caridade de Deus, que manda espíritos mais aptos e competentes para promoverem, com o seu trabalho, com a sua inteligência, com a sua força de vontade, o progresso na Terra. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Ora, isso também é óbvio. Nós estamos cansados de dizer que o espírito não perde aquilo que ele adquiriu. Ele não retroage, ele não retrograda. Portanto, isso aí não adianta perguntar, porque o próprio Allan Kardec, o espírito, vai responder da mesma maneira. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro, quer dizer, um corpo, ou uma condição social mais grosseira, ou posição mais precária de que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo. O fato do espírito ter sido um intelectual numa encarnação e na outra ter uma atividade estritamente mais singela, não significa que ele retroagiu. A condição social do espírito não diz respeito ao seu estado evolutivo. Tá certo, pessoal? A condição social do espírito, a cor, o sexo, seja o que for, não diz respeito ao seu estado evolutivo. O seu estado evolutivo é do espírito. A encarnação é um outro meio em que ele expressa a sua necessidade de progresso.
Muito bem. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da criação de Deus, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados. Muito bem. Então, cada um se movimenta dentro do seu universo pessoal. Cada um se movimenta dentro da sua individualidade. E cada um desperta dentro da sua individualidade as aptidões, a capacitação para determinada prática. Isso aí é do indivíduo, não de Deus. Deus, portanto, não criou faculdades iguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Portanto, o status social será sempre de desequilíbrio, porque o status social é o somatório das individualidades dos cidadãos. E se os cidadãos estão em diferentes estágios, normalmente a sociedade será plural. Não pode ser uma sociedade horizontalizada, porque essa horizontalização vai contra o próprio desenvolvimento do espírito A, do espírito B, do espírito C, cada um tendo a sua capacitação, a sua força de vontade, a sua determinação, o seu interesse, a sua energia de estar aqui hoje, quando tanta gente diz, hoje vai chover, vai chover, vai chover, não sei o quê, tem um acidente na Barra, tanta gente, né, querendo desestimular, mas nós estamos aqui todos juntos aprendendo. Então, os que não vieram perderam. Mas os que vieram, inclusive o pessoal da antiga Varig, veio, está ali atrás, no fraterno. Então, não há como, não é? Não há como. Então, vamos andando. Desigualdades sociais. Esse é um problema. Problema de hoje. Hoje, no mundo. No mundo. No mundo. No mundo. Não é um problema só do Brasil. É um problema do mundo. Vamos ver. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Esse problema que o mundo vive, com as migrações lá da Etiópia, da Líbia, né? As migrações de refugiados da Síria, né? Do Iraque, né? Tentando chegar ao Líbano, aquelas coisas todas. Isso é normal? Não, é obra do homem e não de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente crava é que a desigualdade social é uma condição do homem e não uma lei divina. Está claro ou não está? Porque você pega uma tribo, naquela tribo tem o pajé, tem o cacique, tem todos eles vivem numa comuna, vivem numa igualdade social. Eles caçam, eles pescam, eles vivem ali num estado de sobrevivência natural, mas também não prosperam, não progridem. Não é? Então, a desigualdade social não é algo criado por Deus, é algo criado pelo homem. Alguns dias essa desigualdade desaparecerá, social. Eternas somente as leis de Deus o são. Por isso que eu gosto disso. Essas leis que estão por aí rodando no nosso legislativo,
que entra, sai, sobe, desce, 5 anos, 4 anos de mandato executivo, vai variando, tal, de acordo com o momento político, pena, né? Maior estender, né? a pena, né? A maioridade penal, né? Para mais jovens, etc. Tudo isso roda, e eu gosto que tudo isso rode, mas isso aí tudo é transitório. O que vale são as leis divinas. Essas são imutáveis. As outras todas vão depender do momento político, do momento econômico, do momento da cultura do país, enfim, de diversas dimensões. Não vês que dia a dia, ela gradualmente se apaga? A desigualdade social desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então aqui o Espírito, ele é enfático, ele é determinante. Ele atribui a desigualdade social ao homem e atribui essa desigualdade social do homem ao seu estado de egoísmo, ao seu estado de orgulho. É um problema moral do homem que leva à desigualdade social. Ele tira a desigualdade social de uma linha política, de uma linha ideológica, de uma linha partidária, de uma linha econômica. Então nós começamos a repensar. Por isso que eu disse que o Espiritismo vai muito mais além do que o blá 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 do dia a dia nosso. O arroz com feijão que a gente come. Enfim, restará apenas a desigualdade de merecimento. Eu chamaria isso de meritocracia. Porque lá em cima é assim também. Os mais evoluídos são os que têm mais mérito. Os menos evoluídos são os que têm mais imperfeições. Quer dizer, isso aí é a função do livre-arbítrio. Merecimento. Cada um exerce o livre-arbítrio como acha. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Está claro? Está claro? Não precisamos de tantas comissões, tantos ministérios, tantos direitos e leis, porque o Espiritismo ele é límpido, ele é claro, é como a água pura que cai do grotão de uma rocha, é límpida, é fresca. Ele coloca isso sobre nós próprios. Nós não temos que discriminar ninguém. Não é possível que a gente tenha isso na cabeça ainda. Todos são iguais perante Deus. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Nós estudamos isso. É a lei da causa e efeito, né, Marquinhos? Chega, já está batido. Merecem anátema, quer dizer, merecem a crítica. Ai deles, serão o seu turno oprimidos, quer dizer, pela lei da causa e efeito. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiveram feito sofrer os outros. E nós cansamos de ver isso. Tem o caso daquele servo, que nós estudamos numa dessas aulas, né? Que ele era orgulhoso, ele volta como servo. Era um aristocrata e volta como servo. E outros tantos casos aí. Bom, desigualdade das riquezas. É outro problema nuclear. Desigualdade da riqueza. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta da riqueza? Em algum lugar? Não.
não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades dos caracteres. Quer dizer, a riqueza é um processo de aquisição, é um processo de habilidade, inteligência, de trabalho, de esforço, de economia, de austeridade, não é? Tem uma série de qualidades para o indivíduo ganhar dinheiro. Então, como os indivíduos são diversos, de cultura, de conhecimento, vai caminhando. Então, como eles são diferentes em si, o processo de aquisição da riqueza também é diferente. Então, nós voltamos, Carlinda, ao núcleo, que é o próprio espírito. O núcleo do problema. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a esse respeito? Quer dizer, acho que teve algum pulo aqui. Não? Quer dizer, a igualdade da riqueza. Não é? Aqui ele fala da igualdade. Há, no entanto, homens que julgam ser a igualdade o remédio aos males da sociedade. Que pensais a esse respeito? A igualdade da riqueza. Equalização. São sistemáticos esses tais. Sistemáticos são ortodoxos. Ou ambiciosos, cheios de inveja. Invejam o rico. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeito pela força das coisas. O que é a força das coisas, Paulão? Paulão, o que é a força das coisas? São as próprias leis divinas que se movimentam. São as próprias diversidades dos indivíduos. É a própria evolução da humanidade. Que ela nunca vai aceitar, nessa soberania da regência divina, a imposição de uma lei humana transitória. Por sinal, ela vai ruir. É questão de tempo, mais dia ou menos dia. Tudo que vai contra a lei divina é questão de tempo cair. Pode demorar um pouco, demorar um século, demorar 2 e tchau, cai. Não tem como. Bom, volto a dizer, combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. E não corrais atrás de quimeras. Quer dizer, fique sonhando aí que vai um dia conseguir a igualdade da riqueza. Né? Combata o egoísmo. Então, isso aqui, pessoal, parece ser um pouco reacionário isso. Isso aqui que nós estamos lendo, Pina, que chegou agora, parece ser um processo antissocialista, contra o socialismo. Né? Parece que o espírito está batendo, né, num processo capitalista, né? Confere ou não? Tendo por base a diversidade de caracteres e de tendências. Mas será que é isso mesmo que o espírito pensa? Será que é isso que o espiritismo acha? Vamos caminhar. Bom, por não ser possível a igualdade e riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar. Bem-estar o que é? Bem-estar o que é que a ONU, não é? A ONU, seja lá a Unesco, o órgão que está ligado à saúde mundial, a OMS, Organização Mundial de Saúde, diz: bem-estar, saúde, é bem-estar psíquico, bucal, físico e social. Quer dizer, ele tira a saúde só da polarização da medicina e joga a saúde também dentro da condição de vida do indivíduo, do social. Educação, instrução, transporte, condições de vida salutares, sadias, bem-estar psíquico, físico e social, OMS. Então,
Isso que é o bem-estar psíquico, físico e social. A resposta: não. Mas o bem-estar é relativo a todos os que poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução dos trabalhos pelo qual nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Então, vamos supor que o sujeito é mineiro. Ele tem que ter condições de trabalhar debaixo da terra. Coisa que não existia antigamente. Porque ele vai adquirir uns problemas de doenças pulmonares. Infiltração do pulmão pelas partículas do carvão, do minério que ele retira. Então ele tem que ter condições. Mas se ele gosta de ser mineiro, isso é com ele. Quer dizer, então nós temos que ajustar o bem-estar às aptidões dos indivíduos e à qualificação deles. E como nós vimos que isso é plurimorfo, então há condições para todos terem bem-estar, cada um exercendo um trabalho de acordo com a sua aptidão. Isso é o nosso futuro. É como eu disse, o sujeito é músico, eu não vou botar ele para ser caixa do Bradesco, eu mato ele. Mas se o sujeito é um cara que conta bem, gosta daquilo, eu boto ele para ser caixa do Bradesco e ele vai ficar felicíssimo, somando ali os valores e fechando o caixa dele no fim do expediente, indo para casa. Cada um com a sua aptidão dentro do trabalho que é afim com a aptidão. Será possível que todos os homens se entendam, hein, Glorinha? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. E qual é a lei da justiça? Não fazer o próximo aquilo que não quererias que vos fizesse. Ou façais ao próximo aquilo que quererias que vos fizesse. A lei da justiça é justamente respeitar os direitos do próximo, assim como o próximo deve respeitar os nossos direitos. E o respeito aos direitos do próximo são os nossos deveres, assim como o próximo tem os seus deveres para conosco. Então não há como isso, não é? Essa lei da justiça, ela naufragará todos esses códigos penais, códigos civis, porque são planetas mais evoluídos que nós e nós não precisamos de leis. Aliás, o excesso de leis, o excesso de códigos é um reflexo da falta de equilíbrio social. Quanto maior a legislação, quanto maior o número de leis, maior o reflexo dentro dessa legislação do desequilíbrio social. Para o homem que respeita o próximo, ele não precisa ter nenhuma lei, não precisa ter nenhum código, o código está na consciência dele. Há pessoas que por culpa caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Bom, o cara cair na miséria não é o nosso problema. Ou é o nosso problema? É o nosso problema. Nós temos que evitar que haja miseráveis, que haja sujeitos moradores de rua, que haja sujeitos drogados na rua. A gente tem que ter uma atividade, o Estado tem que entrar numa atividade social, assistencial muito forte. Não é? Não escutei. Então, é isso. Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada
de semelhante coisa. E nós sabemos isso. Sabemos que o crime, ele começa quando? Com a falta de estudo, com a falta de família, com a falta de um ambiente educativo, com uma condição social minimamente necessária à formação do caráter daquela criança para valores e juízos de valores do bem. Então, se tem mais crimes, é a sociedade que está produzindo esses crimes. A última ponta é a polícia. A polícia é aspirina. Né, Demétrio? É aspirina. A polícia não vai resolver nada. O sujeito está com um febrão, dá aspirina para ele. E a bactéria que está gerando febrão? Não vai resolver. Vai baixar o febrão, daqui a pouco que volta. Tem que ter um antibiótico para pegar a bactéria. Então nós temos que prevenir o crime. Amilcar, tem que ligar isso aqui que está calor. Então nós temos que andar nisso. Não é a polícia que vai resolver. Não é a justiça que vai resolver. Ela vai minimizar. Mas nós temos que reverter isso. E a sociedade não está preparada para isso, muito menos os legisladores, né? O Brasil não está preparado para isso. Olha aqui, demais não tem ela, a sociedade, que velar pela educação moral, aí bate outra vez na parte moral. Dos seus membros, quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Nós não temos processo educacional. Eu não falo em educação no sentido da instrução, de ser só alfabetizado, ou fazer conta, as 4 operações, estudar matemática lá, ou em português, geografia, história. É a educação moral. Toda criança ela tinha que ter uma educação moral. Não precisa ter religião, volto a dizer isso. Não precisa ter religião. Religião até atrapalha. Deixa a religião para lá, para quem quer seguir. Mas numa escola primária tem que ter os valores morais. E esses são comuns a todos os indivíduos e a todos os cidadãos. Então, quando cai na miséria, e a miséria leva a uma situação da criminalidade, é criminógena, então nós entendemos que a própria sociedade ela está nutrindo esses frutos do mal. Vamos andando, que a aula é grande, pô. Bom, aí eu cheguei aonde eu queria chegar. Cheguei sozinho. Cheguei com Leon Denis. O livro dele, Socialismo e Espiritismo. Eu disse que ele nasceu em Lyon na aula passada, eu errei. Ele nasceu em Tours, uma cidadezinha pequena. Vocês dão licença do bico? Não tem problema não? Obrigado. Então, ele nasceu em Tours, ele era operário de Tours, eu já falei isso. Ele aos 14 anos montava chapas de alumínio para imprimir gráfico, para impressão gráfica. Ele é um homem do operariado. Né? Ele nasceu na base, no pé da pirâmide social. Né? E ele evoluiu através da doutrina espírita. Ele não teve cursos, não teve nada, mas era um espírito privilegiado de outras encarnações, isso facilita ele. Muito bem. Vamos entender bem isso. Em 1924, 5 anos após a assinatura do Tratado de Versailles, que a guerra terminou em 1918, a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha e a Áustria, a Turquia, que eram aliadas, não? No caso, o tratado foi assinado com a Alemanha, em Versailles, no Palácio dos Espelhos, em que a Alemanha assinava um tratado de paz que retirava dela 1/3, pelo menos, dos seus territórios. Isso foi levado depois para a Segunda Guerra, gerou a Segunda Guerra.
Mas após a assinatura desse tratado de Versailles, né, o Leon Denis escreveu alguns artigos na Revista Espírita, lá atrás, fundada por Allan Kardec em 1858. Jornal de Estudos, porque lá tinham os artigos sobre isso aqui, socialismo e espiritismo. Muito bem. Bom, como nós falamos hoje, desigualdades sociais e desigualdade das riquezas, o que choca o conceito socialista, eu peguei alguns trechos da Revista Espírita, que isso já veio publicado num livro, e pus algumas definições, né, para entender melhor o assunto, mas a minha fonte bibliográfica principal é, para quem quiser, é Leon Denis, Socialismo e Espiritismo, segunda edição, é do Centro Espírita Leon Denis, o CELD. Vocês podem comprar isso e eu recomendo. Muito bem. Pode até pela internet. Vamos lá? Vamos dar umas definições para vocês começarem a entender melhor o que se passa. Socialismo. Socialismo é um leque de doutrinas econômicas, sociais, políticas, é um leque, não é? Mas que tem uma proposta comum. Você desculpe o texto que eu fiz correndo. Não está perfeito, não está bom. Essa proposta comum do socialismo é a supressão da propriedade privada e dos meios de produção e de troca, quer dizer, da indústria e do comércio. Extinguir. Isso vai passar para o Estado, está claro? Social-democracia. A social-democracia entrou um nome novo aí. É uma ideologia política que tem o objetivo de estabelecer um socialismo democrático. O que é isso? É um socialismo que vai vir gradualmente através das modificações da legislação de um país e que vão fazendo leis cada vez mais socializantes. Está claro? Quer dizer, utiliza a democracia, o processo democrático das eleições, está certo? Em outros países, as câmaras, as duas câmaras dos senadores e deputados, não é? Os dois níveis, no Brasil também, o Congresso, e utiliza esses instrumentos legislativos para criar leis socializadoras. Tá? Muito bem. Esse socialismo democrático é uma ideologia da esquerda, gauche, que surgiu no fim do século XIX, 1800 e pouco, que foi uma dissidência dos partidários de Karl Marx, do marxismo, e que acreditavam na transição para uma sociedade socialista sem o quê? Sem a luta armada, sem a revolução, né? Tomando gradualmente posse dos cargos executivos do governo, dos pontos capitais dos estados, através de legislações próprias. Bom, uma gradual reforma legislativa do sistema capitalista. Muito bem. O conceito de social-democracia, ele vai mudando ao longo do tempo. Isso é como todos os conceitos. A diferença fundamental entre a social-democracia
e outras formas de socialismo, como o marxismo ortodoxo, leia-se o comunismo, é a crença na supremacia das ações políticas. Eu quero que vocês entendam isso. Supremacia das ações políticas sobre a força bruta ou as reformas econômicas e propriamente políticas, a manos militari ou através de uma força. Então, né? E é um processo que foge a justamente essa visão da socialização através de mecanismos de força ou de mando, seja legais ou pseudo-legais. Vocês estão me acompanhando bem? Hein, Marquinhos? No Duro Paulo, está acompanhando bem? Bom, os partidos sociais-democratas, historicamente, eles lutaram por um socialismo mais estreito, a ser alcançado através da luta de classes. Propunham a luta de classes, a divisão, é o maniqueísmo que nós chamamos de Maniquém, que ele dividia para poder assumir. Depois vieram outros que propuseram a divisão dos grupos para poder assumir o poder. Maquiavel foi um deles. Então, nós ouvimos aqui a situação do Brasil, ela chegou a um momento que nós começamos a ouvir, porque o Nordeste é ignorante, o Nordeste é burro, o Nordeste não tem PIB, o Sul é rico, não sei o quê, o Sul tem PIB, aí começa a divisão da nação. Porque o sujeito é rico e o outro é pobre, começa a divisão. É a base da luta, das diferenças. Então, é uma proposta. Mas, ia levar a luta de classe, como levou na Rússia. Mas, no início do século XX, vários partidos socialistas começaram a rejeitar a revolução e outras ideias tradicionais do marxismo, como lutas de classe, e passaram a adquirir posições mais moderadas. Interessante. Essas posições incluíram a crença que a reforma seria a maneira possível da implantação social, a reforma das leis. No entanto, a social-democracia moderna de hoje desviou-se do socialismo, gerando adeptos de um estado de bem-estar social democrático, incorporando, ou seja, elementos do socialismo com do capitalismo. Nós vamos entender isso. Isso está mais ou menos claro na China, não é? Tá? Esse mix aí de capitalismo e socialismo está muito claro na China, né? Que ela é capitalista aqui e é socialista aqui. Mas não é social-democrata, é uma ditadura. Os sociais-democráticos tentam reformar o capitalismo democraticamente, através da democraticamente eleição, regulação estatal e criação de programas que diminuam ou eliminem injustiças sociais inerentes ao capitalismo, tais como rendimento social de inserção em Portugal e outros programas sociais. Essa abordagem de trazer para cá o capital e jogar o capital contra o próprio capital para horizontalizar a renda, ela difere do socialismo tradicional, que tem como objetivo substituir o sistema capitalista por um sistema novo, que é a propriedade coletiva dos meios de produção, pelos trabalhadores, o cooperativismo vai por aí. Muito bem. Vamos andando. O tempo é curto. Atualmente, em vários países, os sociais-democratas atuam em conjunto
com os socialistas democráticos. Esses são mais radicais, ficam mais à esquerda. E esses aqui chegam mais para o centro. Não é? No final do século XX, alguns partidos sociais-democráticos, que estão mais para o centro, como o Partido Trabalhista Britânico, o social-democrata da Alemanha, da Angela Merkel, começaram a flertar com políticas econômicas liberais. Aí veio o quê? Veio o quê? A globalização. Vocês estão me acompanhando ou não? Senão eu fico meio ruim. Aí veio a necessidade da globalização. Pelo G7, o grupo dos 7 países mais ricos. Essa globalização é um negócio terrível para quem é mais pobre e ótimo para quem é mais rico. Originando esses partidos, o que foi caracterizado de terceira via. Quer dizer, aí já não era um socialismo, já era um sócio-liberalismo econômico democrático, já não era mais um socialismo. E aí houve um status de indecisão e de falta de ideologia dos partidos. Então, nós estamos acompanhando uma coisa política, mas depois a gente vai entrar no espiritismo outra vez. Isso só para vocês entenderem como as coisas andam. O que é o socialismo cristão? É um movimento político que se insere entre a esquerda e a centro-esquerda e que defende simultaneamente ideias cristãs e socialistas. Os militantes desse movimento advogam que o socialismo e o cristianismo estão ambos interligados e são compatíveis e não há divergência. Na realidade, o cristianismo é socialista, mas o movimento do socialismo cristão, ele vai bater de frente contra princípios que Jesus pregou. Leis que os próprios evangelhos pregavam, dizendo amai o próximo como a si mesmo, e a crença em Deus, enfim, muitos princípios da doutrina cristã, eles se chocam contra esse desejo de equalização. Porque Jesus, quando ele estava de frente de Pilatos, e Pilatos disse para ele: és tu o rei dos judeus? Vocês lembram disso? Ele ficou em silêncio, porque os judeus, os hebreus, no caso, eles queriam jogar Jesus dentro de uma vestimenta de um indivíduo que queria implantar um reinado na Palestina, para que entrasse em contradição com o poder do César e ele fosse condenado. Está claro? Era a forma que eles encontravam. És tu o rei dos judeus? E Jesus responde para Pilatos: tu dizes. Quer dizer, não sou eu, você que está me dizendo que eu sou o rei dos judeus. E ele conclui, ou aduz: mas se meu pai quisesse, ele me mandaria não sei quantas falanges e me tiraria daqui. Cada falange era 100 soldados, 100 centuriões. E ele conclui: porque o meu reino não é deste mundo, é o reino dos céus. Então ele inverte a posição que queriam inseri-lo dentro da política para propor a política espiritual, quer dizer, a mudança espiritual, dizendo que o reino dele não é deste mundo, é o reino dos céus. E ele, em outras passagens, diz com toda a clareza: de que vale ganhar o mundo e perder o espírito? Melhor é perder o espírito, melhor é perder o mundo e ganhar o espírito. A contradição entre o materialismo e a parte espiritual. Então Jesus fortalece a parte espiritual. Esses procedimentos,
eles têm um contexto materialista, o socialismo cristão. Embora tenham identidades socializantes dentro da doutrina cristã, como o Espiritismo também tem, como nós vimos hoje ao falar da lei da igualdade. Espera aí, isso é uma coisa socialista? Então, esse movimento do socialismo cristão, ele começou a ter um embate, porque ele tinha a intenção de harmonizar a classe trabalhadora e os empresários, o patronato, numa sociedade mais justa, e foi dado o nome de teologia de libertação. Esse movimento é antigo. Se eu não me engano, ele começou no início do século XX, e aqui no Brasil que ele foi sendo trabalhado pelo Leonardo Boff. A igreja logo corta isso, né? Ainda, porque foi no final do século XIX. O Papa bota logo uma encíclica, Rerum Novarum, Papa Leão XIII, e corta o socialismo cristão, né? E opõe-se a tudo isso e vai em frente, porque a igreja realmente é uma grande força conservadora, né? Então, aí é o que é o socialismo cristão ou a teologia da libertação, uma pretensa associação entre o cristianismo e o socialismo, mas que, no fundo, a gente vê que o socialismo, como é encarado, sem essa base espiritual, ele é materialista, ele nega a existência do espírito, portanto, ele bate de frente contra as doutrinas espíritas e bate de frente contra Jesus. Contra a reencarnação, contra tudo isso. Bom, vamos andando. Comunismo. Comunismo. Regime de extrema esquerda. Vai lá para a esquerda. Abolição da propriedade privada. Não tem mais propriedade privada. Não tem sociedade, mais classes sociais. Todos os cidadãos têm o direito aos bens produzidos. São as comunas. Todos os bens são comuns a todos. O maior teórico foi Karl Marx, e a Revolução Russa de 17, liderada por Lenin e Trotsky, implantou, né, está errado aqui, né, um regime comunista que veio chamar-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia, nos anos, a União da República Socialista, em 80, começou a entrar numa grave crise econômica. Aqui eu vou dizer a vocês se lembram que tudo vai contra a lei divina, cai. É questão de tempo. Não tem como. Em 80, ela começou a entrar numa grave crise econômica. Em 85, o Gorbachev assumiu o poder, propondo reforma para modificar o Estado soviético. E usou duas palavras-chave, ou de ordem. Glasnost, que é transparência, e perestroika, que é reestruturação. Ele queria dar transparência, glasnost e perestroika. Foi o Gorbachev. Muito bem. E ele propunha que a Rússia pudesse fazer uma federação social-democrática. Ele já puxava da esquerda bem lá, a esquerda comunizante, para uma esquerda mais centro-esquerda ou uma esquerda moderada. E nos moldes países europeus do Ocidente, França, Alemanha, Inglaterra, e economicamente semelhante à União Europeia, né? Onde ia ser implantado o euro, né? Muito bem. Mas a situação começou a piorar. Em 1990, ficou uma situação muito grave, aí foi proposto o plano de 100 dias, poxa, acho que não vai dar tempo, que previa a privatização maciça da indústria soviética. Aquilo que eles diziam que era do Estado, eles devolviam para o setor privado.
porque eles não tinham capital mais. Não sei se vocês estão me entendendo. Eles exauriram o capital deles. Então, eles tinham que tomar empréstimo, como a gente vê no Brasil, ou então privatizar. Negar a própria ideologia em 100 dias. Não é? Privatização maciça das indústrias soviéticas, vai por ali. E fez uma nova federação, com nome tal. Bom, quando houve a eleição, nessa nova república, era o Gorbachev e o Yeltsin. Aí o Yeltsin ganhou. Em 91, o Yeltsin, como presidente da Ucrânia e da Bielorrússia, anunciaram que tinha acabado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí criou uma nova comunidade, deu um nome. Gorbachev ficou como presidente porque Yeltsin caiu. Mas de um país que não existia mais. Em 18 de dezembro, ele anunciou sua renúncia, o Gorbachev, e a 25 de dezembro de 91, num discurso para a televisão russa, ele disse que tinha acabado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é história, e é verdade. Porque era um sistema que não estava assentado na lei divina, estava assentado no materialismo histórico, né? Que é outra história para a gente contar. O Muro de Berlim, Berlin Mauer, era uma barreira que eles fizeram, né, depois da Segunda Guerra, separava Berlim entre a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, vai por aí, né? Ele dividia Berlim ao meio, tal e qual, e vão andando. Mas chegou em 1989, após diversos distúrbios, que o poder central, os soviéticos, já não controlavam a União da República Socialista Soviética. Letônia, Estônia, Lituânia, os países balcânicos e outros tantos já estavam saindo. Naturalmente, eles não tinham mais condição, não tinham força militar, estava em debacle, em miséria. Então, a partir disso, o Muro de Berlim foi liberado, aí o pessoal oriental, os alemães orientais passaram para o lado ocidental, aí acabou o Muro de Berlim, e acabou tudo, enfim, e o público se tornou eufórico, vão mandando os alemães, e a queda do Muro de Berlim abriu o caminho à reunificação da Alemanha, que foi celebrada em outubro de 1990. E muitos apontam que foi o fim da Guerra Fria, porque aí já não havia mais necessidade da polarização capitalismo-comunismo, Estados Unidos, Rússia, porque já haviam sistemas intermediários entre capitalismo e comunismo, que era a ascensão do socialismo democrático em muitos países, né? Bom, ficou claro isso aí? Então, vamos voltar agora ao grande socialista, que é Leon Denis. Eu tenho 15 minutos para falar isso. Bom, isso é Leon Denis, tá? E as fontes estão aí. Eu entendo que vocês me entenderam também. Porque aquilo que vai contra as leis divinas, corta. E aqui, quando eu vi isso, também vi um panorama do Brasil interessante. Sem tomar partido de A e B, não é? Porque o Espiritismo é socialista, né? Na sua base. É interessante que a gente vê esses movimentos e os movimentos como eles são torcidos, né? As ideologias como vão caindo, né? É interessante. Mas é uma força divina. Espiritismo e socialismo estão ligados por laços estreitos, pois um oferece ao outro o que mais lhe falta, ou seja, elementos de sabedoria, de justiça, de ponderação, verdade e nobre ideal. Isso quem fornece é o Espiritismo, sem os quais ele correria o risco de tornar-se impotente e de sucumbir à anarquia, o socialismo. São coisas
da natureza humana. Porém, antes de tudo, é necessário definir o sentido dos termos que nós utilizamos. Leon Denis. Para nós, o socialismo, preste atenção na definição do nosso Leon Denis, é o estudo, a pesquisa e a aplicação das leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. É isso que ele vê. Ele vê um sentido progressista que vai convergindo às leis divinas, a própria evolução. Isso que é o socialismo. Nessas condições, as variedades de opiniões de sistema são numerosas. Isso a gente já viu, desde o socialismo cristão até o comunismo. Muito bem, isso não nos interessa. Muito bem, aí vai Leon Denis outra vez. Aqui, Amilcar. Meu objetivo é menos tratar de questão social do ponto de vista político ou econômico do que o de pesquisar o quanto a influência do socialismo poderia influenciar a evolução do espírito humano e, particularmente, a educação do povo. Então, ele crava. Ele disse, se nós tivéssemos escolas e pudéssemos educar o povo, esse povo educado, dentro de um sistema em que todos têm direito à educação, nesse caso, eles evoluiriam, mas dentro dos conceitos da espiritualidade, que é a moral. As questões sociais, ele não quer que se revestiram há pouco tempo de um caráter violento, ele alude isso até à Rússia, ameaçaram incendiar o prédio que nos abriga, porque ele é socialista. Perderam a sua acuidade. Esse é o momento de reconsiderá-las sem paixão, sem amargura, tal e tal e tal e tal, tal e tal. Como veremos, a questão social, acima de tudo, é uma questão moral. Perguntas em aberto. A questão social, acima de tudo, é uma questão moral. Não é questão política, não é questão ideológica, não é questão econômica, não é um problema do capitalismo, não é um problema do comunismo, não é um problema de distribuição qualitária da riqueza, não é um problema, etc, etc, etc. E aí, Rose? O oceano é feito de gotas d'água. Se as gotas d'água são límpidas, aquela parte do oceano é límpida. Se elas estão poluídas, aquela parte do oceano está poluída. Nós somos as gotas d'água. Somos um pedacinho. Um Brasil melhor depende de nós, cada um de nós. Não depende dos políticos, depende de nós. Quando nós tivermos educação, instrução, valoração moral, nós vamos escolher melhor os nossos representantes. E as nossas leis vão confluir gradualmente às leis divinas. É uma questão moral. Vamos pular esse ponto aqui? O que caracteriza, na época dele, ainda como socialista, não é? O ponto de vista é o estado de espírito dos socialistas, com exceção de raros grupos. É o conhecimento insuficiente e rudimentar das leis universais, sem as quais, sem observação das quais, toda obra humana é condenada antecipadamente em potência. A esterilidade, isso quando não se encaminha para a desordem e o caos. Acho que a gente está vendo a desordem e o caos em algum país da América Latina, né?
né? Por quê? Porque não é pela força, não é pela mano militar, não é pela ditadura, não é pela imposição, é pela reforma dos cidadãos. Cai. Vai cair, Valtinho, tudo isso cai. Esse filme já passou muitas vezes. Tem um flashback dele aí há muito tempo. A vida das sociedades, bem como a do universo, é o equilíbrio das forças opostas, das forças contrárias. O equilíbrio perfeito é a ordem, a paz, a harmonia, mas quando uma dessas forças físicas e sociais em ação, na sua superfície, pois aqui tem um salto, mas se repercutem sobre as outras. Há um desequilíbrio, então uma vai repercutir sobre a outra. Vamos lá. O ensino moral deve revelar a todos a finalidade da vida. O ensino moral proposto deve revelar a todos a finalidade da vida, que não é a felicidade. Nós não encarnamos para sermos felizes. Nós encarnamos para quê? Para evoluir. Quero ouvir isso aí. Evoluir espiritual e intelectualmente. Negócio de ser feliz, autoajuda, felicidade em 10 aulas, dá o curso, tal, psicanalista dá o curso, tal, vamos ser feliz, melhorar a autoestima, blá, blá, tudo isso é panaceia. É aquele remédio que vende na feira e que cura tudo. No final não cura nada, de garrafada. Já viu garrafada? Tudo isso é garrafada. Já viram garrafada? Não? Não foi no Nordeste, então tinha que ver a garrafada. Cura tudo. Tudo. Negócio de jacaré, de cobra, garrafada disso, daquilo. Bom. O aperfeiçoamento e a depuração do ser que deve sair da existência menor do que nela entrou, na encarnação. Os meios para a realização são o trabalho, o estudo e o esforço constante no bem. Quando nós tiramos uma pessoa do trabalho, ou colocamos ela no estado inercial, sem trabalhar, por um benefício, nós contrariamos uma lei divina, que é a lei do trabalho. Quando nós deixamos uma pessoa na ignorância, nós contrariamos outra lei divina, que é a própria evolução que ele tem que ter, tem que aprender. E quando nós deixamos de dar educação moral, nós contrariamos a lei da justiça, do amor e da caridade, que é a prática do bem. Então, todos esses que vão contra a lei divina, é questão de pino de boliche. Vai jogando, quando a bola rolar, vai bater e vai cair. É questão de tempo. Mais tempo, menos tempo, mas é questão de tempo. Dessas considerações resulta que a reforma social, para ser mais segura e mais prática, deveria começar pela reforma de si mesmo. Está claro, pessoal do Fraterno? Está claro? É aqui. É aqui. Se cada um de nós se impusesse uma disciplina intelectual, uma regra capaz de reprimir, de destruir a base do egoísmo e da brutalidade que as eras nos legaram, toda a mórbida bagagem que trazemos de nascimento e que é a herança de nossas vidas passadas, e isso de modo a fazer nascer em nós um novo homem, a melhoria do meio seria rápida. Nele poderíamos instaurar um regime que, com ordem e liberdade, veja bem, liberdade, traria mais felicidade aos homens, pois acabamos de ver que a causa de nossos males está em nós mesmos.
Bastaria vencer o que existe de inferior e de mal dentro de nós para nos tornarmos mais felizes. A felicidade não está fora de nós, mas sim em nossa forma de julgar as coisas, em nossa mentalidade. Ele traz isso para a reforma espiritual. Conhecerás o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más inclinações e pela... pararam? Pela sua reforma moral. Capítulo Sede Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo. A tarefa mais urgente, mais necessária para cada um, seria então de trabalhar visando a cultura de si mesmo, a reforma do caráter, de modo a servir de exemplo àqueles que nos cercam e a todos os nossos semelhantes, bem como a toda a sociedade. Agindo assim, entraremos diretamente nas vias do nosso destino, já que a educação da alma é a finalidade última e suprema de nossa imensa evolução. Recolheremos os frutos imediatos de nossos esforços, ao passo que, se negligenciarmos essa tarefa, nos privamos das vantagens e das alegrias que a lei reserva a todos aqueles que muito trabalharam, muito amaram, muito sofreram. O estado social é, em seu conjunto, somente a resultante dos valores individuais. Leon Denis. É necessário, antes de tudo, entregar-se à luta contra nossos defeitos, paixões e interesses egoístas. Enquanto não tivermos vencido a ira, a inveja e a ignorância, não saberemos estabelecer a paz, a fraternidade, a justiça entre os homens, e a solução dos problemas sociais permanecerá incerta e precária. E aqui a bibliografia. Alguma pergunta? Uma só. Fala alto, bem alto. Não, não é assim, cara. Você sai com o que você é. Você não tem imperfeições pré-determinadas. Você tem as suas imperfeições e as suas virtudes. Essa eu vou sintetizar, porque eu quero pergunta em cima do texto. Eu quero pergunta em cima do que eu falei. A equação, há uma equação. Quem gosta de matemática aqui? Álgebra. Álgebra. Algum cara gosta de álgebra aqui?
Hein? Álgebra. Então tem uma equação que ela tem que fechar igual a zero. De um lado da igualdade, do outro lado da igualdade, do lado de cá e do lado de cá tem que fechar ser igual a zero. Então o cara nasce para fechar essa equação. O resto a gente pode filosofar. Então se o cara, ele teve, como aquele caso daquele aristocrata que virou servo, ele tinha que passar a prova da humilhação, mas de uma maneira a não ter revolta no coração. Porque se ele passa pela prova da humilhação como servo e tem revolta, ele perde. A equação dele ainda não fecha, ainda fica negativa, ainda não zera. Isso tudo é um processo calcado na justiça divina que desce e forma a lei da causa e efeito. E a lei da causa e efeito é que vai formar o nosso destino. Não somos nós que vamos decidir. Isso aí é um pouco romântico também. Nós vamos decidir em termos, mas soberanamente a nossa capacidade de decisão, existe uma legislação superior. É muito bonito tudo isso, Ministério da Reencarnação, do André Luiz, bababá, mas tem uma lei superior que regula tudo. Então eu vou cortar isso e vou passar aqui para o Paulo. Tem que falar mais alto para o pessoal lá do Fraterno. É. É. Isso. Proposta quê? Utópica. É uma utopia. Ou idealista. Eu não vou dizer que é utópica, é idealista. Isso. Aqui é questão de evolução dos espíritos. Isso não depende de nós, quer dizer, cada um de nós tem que fazer o seu próprio dever. Nós formamos aqui uma comunidade que jamais cometerá ações antissociais, essa aqui. Nenhum dos alunos vai cometer ação antissocial, furto, roubo, calúnia, difamação, ninguém vai cometer isso. Quer dizer, aqui já é uma comunidade evoluída, em relação a uma outra comunidade que roubo, calúnia, difamação é o dia a dia da cultura deles. Mas isso depende. De toda forma, vão formar-se lideranças espirituais que, pelo carisma dela, pela autoridade moral delas, elas vão arrebanhar atrás dela grande número de seguidores que realmente poderão atuar de uma maneira mais aberta, mais abrangente dentro do processo social. Mas o que o Leon Denis quis dizer é que o socialismo é viável. Mas ele é viável quando há a modificação moral do indivíduo. Porque o espiritismo, ele é socialista, nesse sentido. Não é socialista na distribuição igual das riquezas, porque cada indivíduo tem o seu livre-arbítrio, seu esforço, sua vontade própria. Cada um pode economizar ou ser um indivíduo pródigo. Ele, em relação a isso, ele restringe. Nunca haverá distribuição igual de riqueza, mas haverá uma distribuição de bem-estar. E o bem-estar é a proposta do espiritismo fecundando o socialismo dentro de um caráter espiritualista e não dentro de um caráter materialista que abomina
a existência do espírito, que nega a reencarnação, que mata para implantar um regime, que ele acha coerente na distribuição de riqueza, e que ele não sabe que quando ele mata, ele comete a pior ação da vida dele, porque ele não pode tirar a vida de ninguém, porque o primeiro direito do homem ao reencarnar é o direito à vida. Última. Isso. Isso. A constante nossa na doutrina espírita, de todos os espíritos superiores, vou ter que terminar porque já o tempo passou, todos os espíritos superiores, Allan Kardec, Leon Denis e todos os outros superiores da codificação, porque é esse que eu estudo, são esses que me interessa estudar, egoísmo e orgulho. São os dois problemas capitais do ser humano. Quando o ser humano for menos egoísta, mais desprendido, e conviver com os indivíduos de diversas classes sociais, no restaurante, no elevador, na rua, sair e não ter já diferente, tal, tudo igual. É igual com as suas diferenças. Quando o indivíduo começar a entender isso, tratar todo mundo igual, pode ser o rico, pode ser o pobre, interessa, mas ter essa relação afetiva, eu diria horizontalizada, aí a coisa começa a mudar. Mas tem que ter boca para falar. Deus tem que dar alguém para mudar. Deus tem que dar alguém para chegar à mídia, porque a mídia, como a gente viu hoje, é uma mídia de consumo. Nós vivemos num mundo capitalista, de consumo, 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 consumo. Acabou o dinheiro. Não posso comprar mais carro, cara. Posso comprar mais nada. Né? Meu nome está lá no Serasa. Apontaram lá 2 protestos aqui. Aí a indústria vai demitindo milhares e milhares de metalúrgicos, indústria automobilística, milhares e milhares, aí gera a crise social que nós atravessamos. Porque não é pelo consumo que nós vamos ganhar nossa estabilidade. É o contrário, é pela poupança. É a inversão. E a poupança e a aplicação do dinheiro em recursos Pronatec, cursos superiores, faculdades, né? Não, faculdade nossa, as federais estão todas destruídas. Ninguém quer ser professor lá, está uma desgraça. A minha faculdade, outro dia eu fui lá e fiquei com vergonha. Está tudo assim. Então, tem que ter uma poupança, um direcionamento do capital para os meios construtivos da sociedade. Mas, por enquanto, nós vamos continuar vendo filme americano pra caramba, com violência, coisa que eu não entendo. O cara mata, desmata, aquelas bombas explodem. Vamos continuar vendo Babilônia da vida, uma opção de desgraça. Vamos continuar vendo isso até alguém acordar. Dizer, eu não quero mais ver isso. Mas está difícil. Ainda vai demorar muitos anos. É para outras gerações. Vamos lá? Vamos. Mas eu espero que vocês entenderam.
Espiritismo vai longe. Aqui, Irene. Por isso que eu gosto dele, ele vai longe, vai muito mais longe do que só dar um passe. Embora ele tenha que dar passe para curar o cara, tá? Eu fiquei muitas vezes aliviado por causa dos passes. Mas ele não é só passe, não. Sem comentários, Jesus. Sem comentários, Deus nosso Pai. Pelo que Tu nos permitiste hoje trazer a ideologia espírita no seu princípio de modificação moral para promover uma situação de um socialismo em que cada um seja melhor pelo seu mérito pessoal, pelo seu esforço, não obstante o mais fraco, o menos competente, tenha o amparo do Estado, que dê a ele todos os recursos de saúde, educação, transporte, segurança pública e tudo que for da sua necessidade de vida. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Eu peço nesse momento por esses irmãos cujos nomes estão aqui na irradiação. Peço pelo meu amigo Érico, que vai fazer uma cirurgia de esôfago amanhã às 2h no Hospital Samaritano. Refluxo esofagiano. Nosso amigo Érico seja bem assistido pelos bons espíritos e ele será bem assistido. Peço por esses irmãos que desencarnaram. Enfim, peço pelos alunos, seus parentes, amigos. Peço pelos espíritos que aqui chegaram e que eles entendam da espiritualidade a verdadeira função do espiritismo, que é a modificação do indivíduo moral condizente aos ensinamentos de Jesus. E assim, em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, estamos encerrando nossa aula, elevando o pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso